Olá, amigos. Estou aqui para falar um pouquinho sobre os exames cardiológicos e para que servem esses exames. Então, muitas pessoas que vêm ao nosso consultório ou aos consultórios médicos no Brasil todo acabam vindo ou por indicação ou muitas vezes ouviram falar sobre a necessidade de uma avaliação cardiológica mais adequada através de exames subsidiários, muitas vezes. Então, basicamente, o que nós temos que fazer, primeiramente, é uma boa anamnese, ou seja, uma boa consulta em que nós queremos conhecer o paciente no sentido amplo de sua situação de saúde atual, fatores de risco, tanto pessoais como familiares, hábitos e vícios, que esse paciente possa ter, que contribuam para ter uma doença cardiológica, mas fundamentalmente, esse paciente, a partir de um determinado momento, nós iremos fazer alguns exames. Então, nos exames cardiológicos habituais, nós temos o eletrocardiograma, que continua há mais de um século sendo um exame mais frequente para nós e de grande valia, que nunca perdeu seu valor. Então, um exame que pode nos dar uma noção muito ampla do próprio coração, através de um exame simples, feito na beira do leito de um paciente no nosso consultório, e que nós temos muitas vezes um diagnóstico preliminar. E, a partir dali, há ou não a necessidade de exames subsidiários de segunda linha. Então, muitas vezes o paciente que vem para nós, ele precisa de um exame de segunda linha, como ecocardiograma, em que você vai, através de uma técnica de ultrassonografia, avaliar toda a estrutura cardíaca, inclusive as válvulas, o trabalho de bombeamento do coração, os fluxos de sangue dentro das cavidades, e também medindo as paredes internas do coração, tanto dos vasos como da própria área cardíaca especificamente. Através disso, você detecta muitas vezes alguma anomalia, alguma anormalidade, quer seja por doença propriamente dita, ou algumas situações que são disfunções que acabam levando a doenças. Então, o ecocardiograma se torna um exame feito a nível também de consultório, um exame de imagem, é um exame simples de acessar, um exame que não é invasivo e que dá um valor para nós de dados bastante efetivos sobre a capacidade do seu coração. Então, é um exame simples, é um exame de fácil realização, mas que acaba sendo de grande valor para nós, inclusive com os aparelhos cada vez melhorando mais a sua capacidade de visualização. Os nossos aparelhos atuais são de grande capacidade de resolução de imagem, ou seja, nós podemos ter um acesso muito real do que nós estamos vendo ali. Existem também outros exames que a gente acaba se valendo, a gente acaba vendo exames, por exemplo, como o teste ergométrico, que é um exame feito sob esteira ou numa bicicleta ergométrica, em que nós vamos ver o indivíduo em atividade, para que nós, ao fazermos essas atividades, o indivíduo mostre para nós a sua capacidade cardíaca e vascular, ou seja, através desses parâmetros computadorizados que nós usamos hoje, nós conseguimos avaliar se a capacidade cardiopulmonar do indivíduo está adequada ou se ela exprime alguma deficiência e que muitas vezes é por doença. Então, através disso, nós conseguimos avaliar coronárias, ou seja, se o indivíduo não tem uma insuficiência coronariana, ou seja, vasos entupindo, nós vemos se ele tem alguma arritmia, nós temos a valorização também dos parâmetros cardiopulmonares para ver se esse indivíduo que tem hoje uma disfunção possa se tornar um doente no futuro. Nós podemos, através desse exame, ver dois aspectos. Então, um aspecto de doenças e um aspecto também de capacitação física, ou seja, ele não é só para quem está doente, é para uma pessoa que está necessitando ser avaliada, inclusive com um preparo para algumas situações, como é o caso da atividade esportiva. Muitos pacientes que vão ingressar hoje numa academia ou num aprendizado de uma certa modalidade esportiva, ele acaba sendo necessário saber quem é esse paciente, então através desse exame nós podemos ter um perfil do paciente, quanto à questão se ele não é doente ou da sua capacidade atual cardiopulmonar. Então serve também como exame preparativo para nós adequarmos a sua situação no ingresso aí de uma atividade física regular. Existem também outros exames, inclusive nós podemos ter exames mais profundos através de quê? Da indicação através já de um inquérito e dos outros exames que nós já realizamos. Por exemplo, é o caso da angiotomografia, é o caso do cateterismo cardíaco, que vão analisar fundamentalmente a estrutura já dos vasos cardíacos e também as câmaras cardíacas, ou seja, a parte interna do coração, de uma maneira a visualizar diretamente esse setor do coração, ou seja, você consegue através de imagem visualizar realmente o que você tem ali dentro e, no caso de doença, você rastreia com uma capacidade de diagnóstico bastante preciso.
Então esses exames nós temos disponíveis hoje em qualquer lugar, aqui na nossa cidade, ou na maioria das cidades de grande porte no Brasil, nós já temos também toda essa gama de exames disponíveis. Existem alguns exames um pouco mais sofisticados, que acabam sendo requeridos, inclusive para algumas situações mais específicas. Outro exame bastante frequente para nós é o caso do Holter, em que ele acaba gravando o batimento cardíaco em 24 horas, em geral, e que ele serve para diagnóstico não só de arritmias, mas também de situações outras. É o caso de coronariopatias, em que você pode, a partir de uma gravação, inferir se o paciente está tendo algum momento em que muda o traçado eletrocardiográfico, sugerindo um vaso que está entupindo. Então é um exame bastante frequente para nós, um exame também de fácil realização a nível dos consultórios ou ambulatórios e que acaba sendo de grande valia. Então nós temos esses exames sendo os mais corriqueiros e que têm respondido pela maior parte dos diagnósticos e orientando um tratamento adequado para os profissionais da área de cardiologia e também para os colegas de outras áreas que nos pedem até para avaliar a saúde de uma maneira global do paciente. Então esses exames são exames hoje considerados de baixo custo, não são exames de alto custo, são exames factíveis em qualquer clínica grande hoje e que acaba sendo de grande valia e também melhorando muito ao acesso do paciente também a ser bem diagnosticado. Então, felizmente, tratar do ambiente cardiológico hoje se tornou muito fácil dentro de um contexto que nós temos os recursos para isso. Existem ainda exames laboratoriais, exames inclusive alguns deles bastante sofisticados, que vão nos dar parâmetros metabólicos que causam realmente, muitas vezes, preocupação. Por quê? Esses parâmetros metabólicos em indivíduos com esse risco aumentado metabólico acabam sendo realmente precocemente diagnosticados e a gente acaba tendo uma orientação sobre a conduta terapêutica a tomar com esse paciente. Ou seja, a gente programa toda o tratamento do paciente que nos está à nossa frente, baseado muitas vezes nesses parâmetros laboratoriais. Então, esses exames são realizados nos grandes laboratórios que nós temos e, felizmente, hoje é um outro recurso bastante usado para nós, inclusive alguns deles até para detecção precoce de lesões isquêmicas. Então, muitas vezes os pacientes suspeitos de algumas lesões, você pode fazer a dosagem de enzimas, você faz a dosagem dessas gorduras sanguíneas e também de marcadores também de risco para algumas doenças especificamente. Então, todos esses exames hoje, realmente, na nossa prática diária, acabam sendo realmente instrumentos que mudaram muito a qualidade, não só diagnóstica, como de tratamento para os nossos pacientes. E, felizmente, a maior parte dos tratamentos e desses processos investigativos que nós temos hoje no mundo todo, inclusive no Brasil, equiparados a qualquer país hoje no mundo. Então, felizmente, a nossa área de cardiologia, ela avançou bastante e os mesmos recursos praticamente que nós temos lá fora hoje, nós temos aqui dentro do Brasil. Tá? Então, eu falei um pouquinho sobre alguns métodos diagnósticos, até porque as pessoas falam, doutor, o que eu vou fazer durante uma consulta cardiológica? Que tipo de exame que eu vou fazer? O que eu deveria fazer? Então, é muito personalizado, é caso a caso, mas esses exames que eu citei são alguns exames mais frequentes para nós, até porque eles nos servem como parte da maioria de todos os diagnósticos que nós podemos ter para o nosso paciente ou o nosso cliente que nos procura no dia a dia. Então eu falei um pouquinho sobre exames na área de cardiologia, mas a gente acaba complementando aí nos próximos programas algum tema mais específico. Então um abraço a todos e até a próxima oportunidade.